Vamos lá, mediano aqui do YouTube, cara. Vim fazer outro vídeo aqui agora com o assunto de que basicamente essas coisas espirituais, cara, acontecem. Tipo, você sabe lá que tem esse negócio do assunto de Tartária, né, cara? Que supostamente esse reino nunca existiu, né? Essa história nunca realmente aconteceu, né, cara? Só que tem muitas evidências que provam o contrário, né, cara? Que nem certas esculturas. Tipo, são muito bem detalhadas, né, cara? Retratando esses anjos caídos aí. Ou pode ser uma representação artística de algum imperador, né? Sei lá o que, cara. Que tava vivo lá, né, cara? Daí esse cara aqui tá falando aqui que naquela época lá existiam muitas muralhas fortes e tudo. Porque os caras estavam lutando contra o Gog e Magog, o reino estranho, né, cara? O reino estranho que é chamado do povo estranho que Deus trará para trazer o fim, né? O fim da civilização corrompida. Daí esse cara mostrando aqui esses homens, ó, tipo esse homem aqui com outra cara na barriga, né? Daí você pensa, mas. É, Revenge. esse animal aqui com essa coroa na cabeça, ó, cara, lembra lá do Tekken lá, cara, do Tekken? Vamos casar a verdade aqui, né? Tekken 5, empate. Ó, esse cara aqui, cara. Cadê o velhão? Aqui o velhão aqui, cara. Da onde que os caras tiram a verdade, cara? Você acha que o Tekken inventou a verdade ou o Tekken ele foi inspirado pela verdade? Tá vendo aqui, ó, esse velhão aqui possuído aqui que tem uma boca no estômago? Daí esse cara que fez essa pintura aqui, né? Desse cara que tem uma face no estômago dele. E asa ainda por cima, cara, dando porretada nos caras com um pedaço de pau na mão. E esse tipo desse dragãozinho aqui, com uma coroa na cabeça, mas que meio que tentando morder a cara do. Ó, esses homens cachorro aqui, cara. Mordendo a cabeça dos caras. É isso, né, cara? E ó, os caras tudo dentro da muralha tentando. Tentando se proteger, cara. Você lembra lá do Attack on Titan lá, cara? É aqui, ó. Tá aqui, ó. É um Titan. Acho que é Opening. Opening. Opening 1 4K, né? Eu não me lembro se é essa aqui mesmo ou é outra, né, cara? É essa aqui, né, cara? Ó, aqui, ó. Você tem alguma dificuldade em ver a verdade? Cara, essas batalhas aqui, cara, provavelmente já aconteceram, né, cara? Já aconteceram. Ó. Cara, esses caras têm visões demoníacas sobre o que aconteceu na realidade, cara. Daí eles fazem a verdade em forma de anime, né, cara? Pra dizer que é uma brincadeira. Mas será mesmo que nunca houve guerra contra os gigantes, cara? Olha que o Império de Tartária, na opinião daquele cara ali, foi destruído pelos gigantes, né? Pelas raças estranhas, né? Só que não é só gigante, é demônios, né? Demônios, né? Não é os caras na muralha dando um tirão nos caras, né, mano? O cara mandando bala nos capetas, né, cara? Mas é assim, cara. É assim que é a verdade. Deixa eu voltar ali. Tomara que não dê direitos, né, cara? Esses negócios de direitos aí estão chegando em estágio crítico, né, cara? Você não pode mostrar 1 segundo, 2 segundos de anime que os caras já vêm com direitos autorais pra tentar acabar com o vídeo, né, cara? Você tá vendo aqui, cara? O que esses animais, só que aqui é apresentado o tamanho da muralha aqui, cara, tá vendo aqui? O tamanho da muralha nos caras lá dentro, lá, tipo, é meio zoado, né, cara? Mas acho que existiram sim gigantes, cara, porque tá escrito na Bíblia, né, cara? Escrito na Bíblia. Esses dragões serpentídeos com asas, meio que tentando morder o cara. É um negócio que já aconteceu, né, cara? O cara falando da teoria que o reino de Tartária é constituído desses três aqui, né, cara?
Só que até no Brasil diz que tinha resquício do reino de Tartária, né, cara? Daí aqui, cara, ó, o Attack on Titan aqui, ó, o Ataque ao Titã aqui, cara. Os caras comendo os outros ali como se fosse um pedaço de macarrão, só que. Ó, tipo, os caras representam os caras do tamanho da árvore aqui, cara. Tipo, a árvore aqui e os caras do tamanho de árvore. E esse cabelo aqui, né, cara? Daí, deixa eu ver aqui, cara. Aqui também, né, representa outra parte da queda de Tartária, né, cara? Esses homens demoníacos com aspecto de vários tipos de animais, só que não é exatamente um animal, não é humano, mas também não é totalmente distorcida a face. Olha esse cara aqui meio homem cabra aqui, branco ainda, né? Homem cabra, esse homem chita aqui, né? Homem onça, sei lá o que. Com chifre, né, cara? Só com a pele de onça e com chifres aí trabalhando nas obras ainda por cima. Tipo, essas criaturas estavam vivas na Terra, né? Tipo, brigando contra a humanidade, né, cara? Essa parte que o Attack on Titan não representa, né, cara? Daí o que mais representa é o One Piece, né, cara? Aquela parte que o Luffy vai lá pra lutar contra os piratas de Kaido, né, cara? Que daí chega nessa parte que, cara. Ó. Luffy vs Ult, se não me engano, né, cara? Você pensa, cara, que piada, que piada. Cara, mas você vai ter coragem, cara, de tirar onda com a verdade, assim, cara, desse jeito, assim, cara? Tipo, se você vê uma pintura antiga, daí você acha que também é piada, cara? Ó, essa mulher aqui, supostamente bonita, né, cara? Daí você vê que ela já tem uma certa agressividade extrema, né? Dentro do ser normal dela, né, cara? É assim, né, cara? Daí aqui conta na zoação, né, cara? Daí ela até se transforma meio que no réptil completamente, né, cara? Daí, ó, ainda ela quer matar ele na cabeçada, né, cara? Daí é engraçado. Mas são raças estranhas, né, cara? Que é representado melhor no anime que eu me lembro até o dia de hoje, cara, no One Piece, cara. No One Piece da Batalha de Kaido, né, cara? Mas toda a história do One Piece é sobre híbridos, né, cara? Híbridos porque comeram a fruta do diabo ainda, por cima, né? Que os caras falam isso no anime, né, cara? Então a fruta do diabo quer dizer que, tipo, a mudança genética, né? Que o diabo oferece, né? Para aqueles que são os seus escravos, né, cara? Leais, né? Leais. Ó, que os caras falando que desenterraram uma fundação aqui perfeita. Ó, a perfeição desses blocos, cara. Perfeitinho, cara. Perfeitinho. Nenhuma desviada aqui, cara. Perfeito. Cortado com perfeição. Daí os caras estão falando que os caras fizeram esses fortes pra poder lutar com essas raças, cara. Daí o cara falou uma coisa ali que eu não sei muito bem por que o cara chegou nessa conclusão, falando que o Alexandre o Grande, cara, ele tava. Foi o último grande rei que lutou com essas raças demoníacas, né, cara? Mas eu não sei se é verdade, cara. Pra mim que foi o Império do Romano, né, cara? Que teve uma lutinha boa até com os gigantes, né, cara? Mas. Eu não sei, cara, eu não sei. Daí o cara, deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui, cara. Pera aí. Resemblance to Ulysses S. Grant, especially with the facial hair. But what is really the truth behind this account of emperors and all these kings, and O cara whether falando aqui da aparência física dos imperadores, né, cara? Que com certeza muitos eles são representados como humanos, só que não eram humanos, né? E muitos é representado com coisas estranhas que talvez representam a verdade, né, cara? Que os caras estavam lutando contra raças estranhas. Esses homens demoníacos aqui, né, cara?
É uma representação artística, só que é verdade. As tais criaturas existem, né, cara? Eu quero falando que o último imperador a lutar com eles foi o Alexandre o Grande. Eu até escrevi em inglês pro cara, mas da onde você tirou essa teoria que foi o What? Alexandre o Grande? Porque eu não me lembro disso, cara, na história. Eu sei que o Alexandre o Grande enfrentou, se eu não me engano, os homens cachorro, cara. Os homens cachorro, se eu não me engano. Mas enfrentou todas as raças demoníacas, daí não sei, cara. Porque diz que o Império de Tartária caiu porque Deus trouxe essas criaturas para destruir a humanidade, né, cara? Daí eu quero falando que o único jeito de destruir essas muralhas perfeitas aqui são com poder de destruição demoníaco animalístico, né, cara? Mas nem só por isso, cara, nem só por isso, mas acho que eram homens estranhos, homens modificados, né, cara? E algumas bestas demoníacas, né, cara? Pra trazer o fim daquela era lá. Porque diz que até desapareceu os grifos, diz que os grifos estavam aqui entre nós até um certo tempo atrás, depois desapareceu, cara. Ou Deus mesmo matou, ou foi exterminado da Terra pra que ninguém saiba a verdade, né, cara? Até disse que os pterodátios tava um tempo atrás andando por aí, né, voando, daí foi desaparecido, né, cara? Agora essas criaturas se tornaram lenda, né, cara? Lenda. Só que a lenda, será? Ô, cara, é, deixa eu ver aqui, cara. Essa aqui, né, cara? Essa aqui. Ô, cara, até onde supostamente é uma brincadeira os caras fazerem essa imagem, essas imagens aqui, cara, Gog e Magog, sei o que lá, que estavam lutando contra Gog e Magog, o império dos homens demoníacos, né? Homens com aparência demoníaca, né, cara? Homem cachorro aqui, né, cara? Tem até na igreja católica, deixa eu ver aqui. Dogman Saint. O Santo São Cristóvão, não é Cristóvão, é Christopher. O Santo Christopher é um homem cachorro da igreja católica. Mas como, cara? Como que os caras fazem isso, cara? Santo Christopher acreditava em Jesus e era um cachorro, um homem cachorro. Então, será mesmo? Será? Daí diz que eu lembro da história, se não me engano, Santo Christopher. O cara falou que queria muito servir o ser mais poderoso do universo. Daí o cara chegou em Satanás, né? Daí quando o cara viu que existia alguém mais poderoso que Satanás, o cara disse: não, então eu vou servir Deus, porque Satanás é inferior a Deus. Essa que é a história do cara, né? Basicamente isso, o cara disse que queria servir a entidade mais poderosa como seu escudeiro, sei lá o que, cara, seu escudeiro. Daí o cara fez esse meio que esse juramento, sei lá o que. Daí eu acho que uma entidade demoníaca escutou o cara, né? Daí veio ali pra responder o cara, né? Daí o cara basicamente serviu essa entidade, daí quando o cara viu que essa entidade recuou perante Deus, ela disse que serviria a Deus, né? Isso aí é uma coisa legal, né, cara? Se fosse verdade, né, cara? Ó, os homens cachorro aqui, espera aí. Homem cachorro, Igreja Católica, homem cachorro. E existe São Christopher, né, cara? E como é que se você diz que o homem cachorro é Santo Christopher, cara? Que é isso, cara? Homem cachorro? Daí esse cara deve tá vivo, deveria estar vivo no Império de Tartária, né, cara? Só que aquelas imagens, cara, são da Igreja Católica já corrompida, né, cara, pelo paganismo, né, cara? A Igreja Católica é representada pela grande prostituta, né, cara? Até o dia atual. Daí você tem que me responder, cara. Fora tudo isso, cara. Até onde que a verdade não é verdade, é só mentira, é só brincadeira. Até onde que você pode dizer que a verdade não se encontra, cara? Encontra, então a Igreja Católica também faz piada. É mesmo, faz piada. Dessas pinturas, comem cachorro também são piadas. Gigantes, homem cachorro também são piadas, né?
E a Bíblia também é piada, né, cara? O livro de Enoque também é piada. Todos são uma piada, né, cara? Mas só o cara que diz que é ateu tá correto, né, cara? Todos os 99% são idiotas. E o ateu é correto. Será que não, né, cara? Que existiam uns negócios lá que é legal, né? Legal. Diz que existiam os verdadeiros domadores de dragões, né, cara? Deixa eu ver. House. House of the Dragons. A Casa do Dragão, né? E diz que tem vários dragões que escolheram seus mestres, né, cara? Mas do sangue deles, né, cara? Do sangue deles, né? Não é tipo qualquer caboclo ali que vai andando, daqui a pouco encontra um dragão de estimação, assim, né? Não, é porque existe a linhagem do dragão, né, cara? Aqui conta, daí meio que Satanás dá uns dragões, assim, pros caras, né? Pra proteger eles, né? Mas é uma reversão das entidades demoníacas, né, cara? Tipo, esses caras como se fossem os reis do mundo, né, cara? Os reis do mundo. E daí receberam seus dragões, né? Isso daí é contado até no... Ah, cara, eu lembro tantas coisas, cara, que dá pra colocar junto com a verdade da... Hunter vs Hunter, né, cara? Hunter... Nem... Beasts... Aqui, ó, guardiões espirituais, bestas do Nen, né, cara? São essas criaturas aqui que são, ó, meio homem, meio cavalo, meio mulher. São protetores dos reis do mundo, né, cara? E eu entendo isso, né, cara? Os caras precisam de proteção, porque se fosse assim, facinho assim, cara, o cara ele ia chegar lá, dar um tiro D12 nesses Illuminati e matava os caras, né? Bem de boa, sossegado. É possível, sim, o cara chegar lá e dar um tiro D12 no Illuminati e matar o cara, né? Mas existe também a batalha espiritual, depende de quem você é na batalha espiritual, cara. Eu acho engraçado que Deus disse uma maldição para esses caras, que diz que o fraco vencerá o forte, né? E o forte não entenderá porque foi derrotado. É porque eu entendo, cara, que tem pessoas que são tão ignorantes, cara, que elas vão lá e simplesmente matam os Illuminati sem piedade, sim, porque os caras não estão nem aí com o seu poder, sua riqueza, os caras falam que são deuses. Os caras não estão nem aí, vai lá e mete uma balada na cara desses Illuminati e mata os caras. Por quê? Porque os caras não têm nem consciência do que estão fazendo, né, cara? Isso que é engraçado, né? Os caras são humilhados porque nem sequer têm consciência do que está fazendo, né, cara? Essa é uma coisa muito estranha que Deus fez, mas é para humilhar o exército de Satanás, né, cara? Ó, o cara diz que essa criação aqui demoníaca, essa mulher cavalo. Nossa, e ainda por cima, eu acho que a verdade sobre isso é que o cara aqui gosta dessa mulher cavalo ainda por cima, né? Não sei o que você tá entendendo o que eu tô dizendo, né, cara? A mulher cavalo aqui basicamente tá casado com o cara aqui, né? Mas tudo bem. Essa é a verdade cruel, né? E os Illuminati, né, cara? Daí vai lá qualquer tião do bar lá, pega uma 12 e mata os caras. Por quê? Porque Deus jogou uma maldição nos caras que... O orgulho dos caras é tão grande que qualquer um pode, de fato, desfazer os caras, né, mano? Dependendo da certa altura da verdade, né, cara? Mas aqui, né, cara, daí tem essas bestas do Nen que estão protegendo os reis do mundo, né, cara? Os reis do mundo, né? É tudo uma piada, né, cara? E fora o Dark Continente, né, cara? O Dark Continente. Hunter vs Hunter, né, cara? Que quer dizer as terras além do domo, cara. O que é isso, cara? Terras além do domo. Quer dizer que Deus guarda, parece que Deus guarda essas entidades, cara,
pra destruir o mundo, né? Quando for a hora certa, cara. Eu fico triste que Deus fica aí dando um monte de destruição em nós, cara. Sendo que pra resolver toda a tristeza do mundo é só matar os anjos caídos, cara. Só isso. Só matar os anjos caídos acabou toda essa tristeza, cara. Porque o mundo não vai mais poder se sustentar na sua maldade, cara. Porque é necessário eles viver para continuar o poder demoníaco bem estabelecido, né, cara? Se os caras forem mortos, acabou toda esse sustento do reino demoníaco, né, cara? Os caras vão fazer ritual demoníaco, os anjos caídos não vão responder, né? Porque eles vão estar mortos, né? As entidades demoníacas de alto nível também estariam mortas, né? Seria bom, né, cara? Bom que não houvesse amanhã para essas entidades, né, cara? Não houvesse caminho. Não houvesse amanhã para essas entidades, para esses caras sofrer só no abismo, né, cara? Que é o lugar deles, né? Por ter decidido servir Satanás por livre e espontânea vontade, né, cara? Tem que sofrer a mais absoluta tortura, né, cara? Essas entidades. Além de serem cruéis, são covardes, né? Deus tem que punir demais esses caras, velho. Deixa eu ver aqui uma outra verdade dentro da realidade aqui, cara, que eu puxei ali naquele documentário, cara. Daí você tem que ver se alguém constrói muralhas de brincadeira, né, cara? Daí dependendo de sua resposta, e daí e certas pinturas históricas também são brincadeira. Daí vai indo, e a Bíblia também é brincadeira. Daí vai indo lá, os jogos também são brincadeira, os animes, e tudo se interliga pra tudo ser uma brincadeira, né, cara? É isso que eu digo, cara. E esses fortes estrelados, cara, que eu não sei muito bem. Eu acho que eles eram assim porque tinham um certo poder sobrenatural ali, cara, porque não há sentido em fazer isso, cara, sem, sem ter um poder espiritual por, por trás disso, né, cara? E também acho que é pra dizer quem que é do exército correto e quem que é do exército dos anjos caídos, cara, mas eu não sei, cara. Porque o povo de Deus não é instruído a fazer coisas de extrema complexidade, né, cara? Mas os anjos caídos são, né, cara? Os caras são escravos da complexidade excessiva, que nem as catedrais, né, cara? As catedrais são o maior exemplo de complexidade desnecessária, né, cara? Pra servir a Deus ainda por cima, né, cara? Daí deixa eu ver aqui uma parte boa pra finalizar o vídeo, cara. É aqui o primeiro vídeo dele, né, cara? O dos vídeos pra trás, né, cara? O cara falando dos dirigíveis, que era uma tecnologia resetada, né, cara? Que a maior tecnologia benéfica para a humanidade é dirigíveis movidos a energia livre, né, cara? E os caras inventaram que você tem que pagar para andar num avião que dá pane no motor e cai e mata todo mundo, né, cara? Deixa eu ver aqui, cara, se tem alguma coisa a mais aqui, cara. Aqui é as orgias lá do tempo passado, né? Mas Deus destruiu o mundo, eu acho que pelo pecado genético, né, cara? Essa acho que é a ativação mais forte que Deus se sente inclinado a destruir todas as coisas, né, cara? Mas deixa eu ver, acho que eu vou encerrar aquele negócio lá da Mudflood, né, cara? Pera aí, acho que aqui tem, né? Mudflood, né, cara? Mudflood que quer dizer que o mundo foi soterrado debaixo da terra, né, cara? E daí vai lá, os caras constroem outra cidade em cima da cidade que já foi soterrada anteriormente, né, cara? E daí aí começa a história novamente. E daí vai lá Deus e repete de novo. Essas partes aqui, cara, não existe mais, cara. Foi destruído.
Essas cidades também foi destruída. Foi muita coisa destruída. O cara disse que foi no incêndio, cara, no incêndio. Que toda essa arquitetura aqui foi dizimada. Mas incêndio não queima pedra, cara. Não queima pedra. Você pode incendiar um castelo, não vai quebrar a pedra. Deixa eu ver aqui, daí você tá vendo aqui que muitas coisas foram soterradas, né, cara? Os caras foram lá, alinharam bem certinho aqui, daí deixaram nivelado para fingir que nem nada aconteceu, né, cara? E isso aqui deu o cara falando uma coisa, mas da onde que tinha tantos homens disponíveis para trabalhar, cara? E fora isso, muitas fotos é de cidade deserta, cara. E tem outra teoria aterrorizante que, cara, talvez até tenha acontecido outros arrebatamentos, cara, e outros apocalipses da parte de trás, cara. É a grande colheita, né, cara? A grande colheita de Deus e de Satanás, né, cara? Porque você sabe lá aquele negócio lá da Guerra dos Mundos, né, cara? World War. Pera aí, cara. War of the Worlds, né? Pera aí. War of Worlds Game, né? Não sei se é esse que é esse que não. Desculpa esse nariz aí, cacete. Cacete esse nariz, mas tudo bem. Ó, cara, o jogo da Guerra dos Mundos, né, cara? Eu já tinha falado no vídeo pra trás, cara, mas agora que eu resolvi falar, né, cara? Tá vendo aqui, cara, que esse evento pode já ter acontecido, cara, mas foi tudo soterrado, cara. E diz que os eventos da Segunda Guerra Mundial ocorreram muitos eventos sobrenaturais, né, cara? Só que foi omitido, né, cara? Daí os caras falaram, não, esse cara tá louco, né? Esse cara tá louco e é um idiota, não vamos internar o cara lá no sanatório. Mas vai que o cara tava falando a verdade, cara. Eu vi entidades demoníacas, gigantes, homens besta lá, cara. E daí o cara disse, não, tu é idiota, cara. Você não viu nada, cara. Você não viu nada. É burro, cara. Aí o cara já morreu ali, né? Aterrorizante, né, cara? É um jogo bom, só que eu acho que é um jogo 100% online, né, cara? Daí me quebra, cara, porque daí quando acabar a internet, que vai ter o reset da internet, acabou tudo, né, cara? Daí acabou o jogão, né, cara? Mas tudo bem. Cara, tem também China Plasma. Plasma. Rain. Tem uma. Um plasma caindo no céu da China, cara. Peraí, acho que tem no canal Yeshua, né, cara? Canal Yeshua, né? Às vezes Deus me diz que não vai abrir os portais, outras vezes diz que ele vai abrir os portais, cara. Peraí, deixa eu ver se eu acho que o plasma, né? Plasma. Onde é que tá o tal do plasma lá, cara? Será que foi retirado da internet, cara? Ou é o relógio do criador, cara? Peraí. Do criador. Será que é o tal do relógio do criador, cara? Plasma. Eu não tenho certeza, cara, mas tudo bem. Vamos ver aqui, né, cara? É o plasma caindo na. Ali a tecnologia de
raio direcionado à energia, né, cara? Tecnologia lá dos anjos caídos, né, cara? Os anjos caídos lá, enchedor de saco, né? Deixa eu ver aqui. Eu tinha feito outro vídeo, cara. Não me lembro qual que era. Ah, cara, acho que é do meu canal aqui, o Delay Engrave, cara, que é o... Pera aí. Esse aqui não é o Delay Engrave, cara? Que a verdade está bem... Alguns vídeos ali permaneceram no canal Delay Engrave, cara. E outros ali foi excluído. Acho que é aqui que eu mostro a teoria dos 1000 anos, né? É que essas coisas talvez já tenham acontecido antes, né, cara? Você tá vendo aqui essa imagem aqui da pintura dos caras? Que houve uma explosão, tipo uma granada espiritual super tecnológica, daí perfurou, matou os caras perfurados. Ó, aqui no Gantz, cara. No Gantz o anime, cara. Ó. Deixa eu ver aqui. A franquia ativa ainda no mundo. Ó, viu ali, cara? Exatamente igual. Daí matou os caras perfurados. Matou um cara, né? Matou um cara perfurado, né? Eu acho que Deus e os anjos caídos estão deixando a humanidade na pura ignorância, cara. Pra que eles sejam dizimados, cara, pelo poder da ignorância, né, cara? Daí os Illuminati são tudo casado com entidades demoníacas. E os ignorantes são ignorantes. E os homens de Deus são homens de Deus, mas daí são salvos por uma interferência angelical, né, cara? Mas a grande maioria irá perecer, cara. Perecer pela sua ignorância, né, cara? Mas esse vídeo foi bom, cara. Esse vídeo foi bom, cara. Eu gostei de falar ali do Attack on Titan, né, cara? Eu já tinha feito um vídeo bom, só que ele não vai pra frente, cara. Não vai pra frente porque talvez eu deveria usar umas thumbnail bem bruta aí de inteligência artificial. Mas daí não dá muito, cara, porque eu preferia desenhar a thumbnail do que fazer por inteligência artificial, né, cara? Mas daí é emboleiro, né, cara? Mas tudo bem, cara. Obrigado por ter escutado, né, cara? Espero que entenda esse assunto de Tartar que nunca existiu, mas tem muitas provas, né? E os animes que são simples entretenimento para crianças, para jovens crianças, né, cara? Jovens ou crianças. E ao redor do mundo falam a verdade que casa com a pintura do passado, que casa com a Bíblia, que é tudo piada, né? Então você tem que ver, cara, no que você acredita, cara. No ateísmo, cara, que o deus do ateísmo é o... É o próprio Baphomet, né, cara? O Baphomet, né? Porque ali no órgão sexual do Baphomet é o símbolo do caduceus, né, cara? Acho que é caduceus. É o órgão sexual do Baphomet, né, cara? Tá vendo aqui, cara? Daí aqui, né? Daí você tem que ver, né? Qual que é a verdade que você acredita, né, cara? A verdade dos ateus que servem o Baphomet é o deus da ciência. O deus da que é o entendimento, né? O entendimento do bem e do mal. Que dizem que esse fogo aqui é o entendimento da ciência, né, cara? O fogo da ciência, né, cara? Daí tem lá a Estátua de Liberdade, né, cara? Liberty Statue. Daí o fogo quer dizer que o cara tá iluminando a ignorância, cara. Só que tem um porém, cara.
Ele tá liderando o mundo para onde ele quer, cara. O mundo liderado para aonde ele quer, porque ele tem a luz do entendimento, ele vai levando os cegos vão caminhando para onde ele quer. E essa aqui é uma estátua de Lúcifer e da Lilith também, né, cara? E aqui diz que essa parte aqui é meio que a fornalha do inferno, né, cara? E os caras vão lá em cima lá pra observar, né? E os caras entram lá na fornalha do inferno, né? Tá vendo aqui? Tudo feliz, né, cara? Tudo feliz. Esse deus Apolo aí, mano. Esse deus Apolo, né? Apolo God. Eita, nós, cara. God, cara. É Lúcifer, né, cara? Lúcifer, né? Mas o Apolo, daí tem Apolo e Zeus, né? Que são a mesma entidade, né? Apolo e Zeus. São os dois mesmo pilantrão, né, cara? Mas tudo bem, que Deus ajude aí ao seu povo, né, cara? Seja quem for, os verdadeiros, né? E que entendam, né, que a verdade está em todos os lugares, né, cara? Só que depende da pessoa querer ter boa vontade de enxergar, né, cara? Obrigado por ter escutado.